Pedro gravando. Santo é o Cordeiro que venceu. Glória a Deus. Santo é o Filho de Deus. Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte, glorificando, adorando, exaltando, declarando pro inferno que Jesus é forte. Vai ser lindo aquele dia, porque o sol da alegria vai brilhar sobre a igreja pra enxugar todo o seu pranto. Vai ser maravilhoso estar no céu de luz, olhando os olhos de Jesus e dizer: Tu és santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Filho de Deus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure Glória. tempo, aceitar a paz, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Teste o que? A. Ei, A. Glória a Deus. Glória a Deus. a Bíblia afirma que há dois caminhos eternos.
multidão gritava e algumas mulheres de tristeza choravam. A cruz era pesada, com grande aflição, e pra lhe ajudar constrangeram Simão. Chegando ao Calvário, o meu mestre deitaram, e sobre o madeiro seus pés e mãos pregaram, e ao sentir os pregos de pé na cruz puseram o meu Senhor amado. Escarneciam, me falavam, salvaste a tantos, mas agora a ti mesmo não podes salvar. E esqueceram de um detalhe, é que desde a eternidade tudo estava traçado por Deus determinado. Meu Jesus é a semente que pisara na serpente, a cabeça do diabo. E na hora ele clamou dizendo: Pai, está consumado. E ele rendeu seu espírito. O véu do santuário se abriu de alto a baixo. A terra estremeceu. E o centurião, vendo tudo isso, reconheceu e disse: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Ardia a tristeza, sem consolação, pois mataram o mestre sem dó nem compaixão. Jesus já de Arimateia foi sepultar Jesus. Maria lamentava a perca lá na cruz. Uma pedra pesada, soldados a guardar, pensavam que podiam meu Jesus segurar. E ao terceiro dia, Madalena e Maria foram lá na cova, mas a cena que viram logo as apavora, o túmulo vazio e a pedra no chão. E um homem de branco sentado sobre a pedra, elas avistaram, e com autoridade eles lhe falaram: por que buscar vida entre os mortos? Ele não está mais aqui, a tumba está vazia. Ele já ressuscitou. A fúria de Caifás não lhe parou os votos de Barrabás, não lhe parou a coroa de espinhos, os açoites no caminho também não o segurou. Os cravos nos pés e nas mãos não lhe parou nem a pedra nem a cruz. O segurou até a morte foi vencida, e na cruz está escrito que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. Ele tomou a chave da morte do inferno, quebrou os aguilhões e hoje ressurrego. Sua tumba vazia, ao mundo anuncia que Jesus ressuscitou. Sua tumba vazia, ao mundo anuncia que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós saímos de São Luís do Quitunde e viemos até esse assentamento para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para essa comunidade. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Nós estamos aqui e nós não representamos nenhuma igreja evangélica. Nós não pertencemos a nenhuma igreja evangélica, a nenhuma denominação religiosa. Sabe por quê? Porque nenhuma igreja evangélica pode lhe salvar. Nenhuma religião pode levar o homem a Deus.
A única pessoa que pode levar o homem a Deus chama-se Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Então queremos anunciar o Evangelho de Jesus para você nessa tarde, em nome de Jesus. Desse mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soa, levando a terça parte da população. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela no céu cairá. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência ao Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que são sentados em trono diante de Deus se prostrarão sobre seus ossos e adorarão em espírito e verdade. Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui eu não vou ficar, aqui eu não vou ficar. Eu quero estar além de
Louvado seja o nome
do Senhor nosso Deus, que vive e reina para sempre. Eu quero nessa tarde ler a Bíblia Sagrada para você. Eu quero deixar uma das passagens do Evangelho de Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14. A Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia na minha mão. A Bíblia Sagrada, ela está acima da igreja evangélica. A Bíblia Sagrada está acima da igreja católica. A Bíblia Sagrada está acima de toda e qualquer religião, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem partido, ela não pertence a nenhuma organização religiosa. Ela é as Sagradas Escrituras. E tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito. Fecha a porta, sai daí. Não, sai daí. Fecha a porta. Tudo que foi escrito nesse livro foi escrito para que nós pudéssemos observar e para que nós pudéssemos seguir. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, não importa se a sua Bíblia é uma Bíblia evangélica ou uma Bíblia católica, a Bíblia, ela é uma só. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 18, versículo 18 até o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus disse para ele: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra de salvação. Nós acabamos de ler uma passagem que foi o próprio Jesus que contou. Isso que eu li para você não é história de pastor. Isso que eu li para você não é história de padre. Não é história de religião. Isso que eu li para você é o Evangelho de Jesus, uma história que o próprio Cristo contou. Louvado seja Deus. Uma história acontecida na realidade. A Bíblia diz que um homem rico e religioso, chegou até onde Jesus Cristo estava e fez uma pergunta para Jesus. Perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Você já parou para se perguntar o que é que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Você já parou para se perguntar o que é que nós precisamos fazer para ter a nossa salvação? Será que para o ser humano ter a salvação, será que ele depende de uma igreja evangélica? Não. Será que ele depende de uma religião para ter a sua salvação? Não. Aquele jovem, ele era religioso. Ele estava no templo com a Bíblia na sua mão, estava com as Sagradas Escrituras na sua mão, e chega até onde Jesus estava e diz: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, e a primeira coisa que Jesus disse para ele foi o seguinte: você conhece os mandamentos? Eu quero fazer uma pergunta para você nesta tarde, nesse fim de dia. Você conhece os mandamentos do Senhor Jesus? Você conhece o que Deus
tem falado para nós fazermos e obedecermos, porque eu quero dizer para você, Deus não fez o homem para estar usando, fumando maconha. Deus não fez o homem para estar praticando coisas ilícitas. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o ser humano foi feito para ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que os seres humanos foi fazendo coisas erradas cada dia e cada dia mais. Foi por isso que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Olha só, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um ser humano justo sequer, que fosse capaz de, através das suas próprias ações e obras, poder se salvar. Aí a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e viu Noé. Noé era um homem que se esforçava em estar diante da presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus disse: Noé, eu me arrependi de ter feito o homem. Noé, eu me arrependi de ter feito o ser humano. Imagina só o que é o próprio Deus dizer que se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas você sabe por que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito o ser humano? Porque Deus deixou para nós lei, Deus deixou para nós mandamentos, Deus deixou para nós a sua palavra. Mas o ser humano não quis obedecer a sua palavra, não quis obedecer seus estatutos. Aí a Bíblia diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias da geração de Noé, será também nos dias em que Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. A Bíblia diz que nos dias de Noé o povo comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Viviam naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Casavam-se homem com homem, mulher com mulher. Viviam fazendo o que bem queria. Mas existe o seguinte: o homem pode fazer o que bem quiser na sua vida. O ser humano, ele tem livre-arbítrio para fazer o que bem quiser. Mas eu quero dizer para você, Deus há de julgar todo ser humano. A Bíblia diz que no grande dia do juízo final, Deus há de julgar os homens pelo que nós vamos fazer ou tivermos feito, aleluia, através do nosso corpo, que de bem ou que de mal. Então aquele jovem religioso perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para se salvar. Jesus disse: você conhece os mandamentos? E você conhece o mandamento de Deus? Você já parou para pensar ou para se perguntar qual é o mandamento de Deus ou qual é a vontade de Deus? Você prefere seguir o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ou você prefere seguir o que a sua religião ensina? Você prefere viver e praticar o que Jesus Cristo ensinou, ou o que uma igreja evangélica ensina? Você prefere viver e praticar o que Jesus Cristo ensinou e deixou escrito através desse livro, ou quer viver o que a igreja católica ensina? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por mim. Religião não pode salvar ninguém. Não adianta você ser um evangélico, estar com a Bíblia debaixo do seu braço, ir para a igreja 3 vezes ao dia, mas não obedece o que está escrito na Bíblia. Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não deixar sua mal conduta, aquele que não se arrepender dos seus pecados e se voltar para o que está escrito na palavra de Deus, não entra no reino de Deus. Isso é a palavra de Jesus. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Talvez você é uma pessoa que muito tempo segue uma denominação religiosa. Talvez você é uma pessoa que há muito tempo segue uma religião. Mas eu quero nesta tarde convidar você para ouvir o evangelho de salvação, para
ouvir de fato o que está escrito na Bíblia, porque eu quero dizer para você, eu não vim nessa tarde aqui atrás do seu dinheiro, eu não vim aqui para vender CD. Deixa eu dizer o que está escrito na Bíblia. Está escrito assim: Deus é o dono da prata e do ouro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu dízimo. Deus quer que você deixe a sua má conduta e se volte para Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Breve Jesus Cristo vai voltar. As pessoas dizem as coisas estão ruins, e realmente as coisas estão difíceis, mas eu quero dizer para você, vai ficar pior, vai ficar pior. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no fim dos tempos, o tempo está acabando. Deixa essa tua religião e segue a Bíblia Sagrada, porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos, no fim que existem centenas e milhares de religião, cada religião com o seu nome, cada igreja com o seu nome, cada um com o seu próprio interesse. Mas Jesus não cobra nada de ninguém. Deus nunca cobrou e cobrará nada de ninguém. Está escrito na sua palavra: dê de graça o que de graça recebeste. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava sendo crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores. Um disse para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti e a nós. O outro olhou para Jesus e disse assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer nessa tarde para você, não importa se você é uma prostituta, não importa se você é um maconheiro, não importa se você é um traficante, não importa se você é um matador de aluguel, não importa se você é um ladrão, eu quero dizer para você, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma da condenação no inferno. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele não quer nada de você. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua parcela, Deus não quer a tua casa, Deus não quer as tuas propriedades, Deus quer a tua obediência. É isso que Deus quer do ser humano, é isso que Deus quer do homem e da mulher. E Jesus disse: você conhece os mandamentos. Eu vou ler para você alguns dos mandamentos de Deus que está escrito aqui na sua palavra. Livro de Êxodo, capítulo 20, são apenas alguns dos mandamentos de Deus que está escrito aqui na palavra do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 20. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Talvez você não tenha. Não siga apenas o que o padre fala, não siga apenas o que o pastor fala, siga o que está escrito no Evangelho. Quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, quando Jesus Cristo estava com uma grande multidão seguindo ele, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quando será o fim dos tempos? Quando será o fim de todas as coisas? E Jesus disse, a primeira coisa que Jesus disse para os seus discípulos e para aquelas pessoas foi: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque se levantarão muitos falsos profetas, se levantarão muitos falsos cristos. Louvado seja Deus. Quando vocês ouvirem pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, fome, guerra, peste, violência em vários lugares, aleluia, saibam que o fim está próximo. Jesus falou ainda mais assim: e quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então virá o fim. O fim está próximo. Procura Deus enquanto é tempo. Está escrito no Evangelho de Jesus que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o
homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa pela sua alma? Jesus contou uma parábola de um fazendeiro muito rico. Esse fazendeiro, ele mandou fazer uns armazéns muito grandes e mandou colher toda a sua plantação de milho, de soja, de lavoura, e estocou nesses galpões muita lavoura, muito milho, muita soja, muito trigo. E ele estava com muito dinheiro e um estoque muito grande nos seus galpões. E à noite ele foi dormir, e na sua cama ele repousando, descansando, alegre porque a conta estava cheia, alegre porque os armazéns estavam repletos. Ele disse assim na sua cama deitado: alma, descansa, bebe e folga, porque tu tens bens para muitos dias. Aleluia. Mas à noite ele ouviu uma voz que dizia assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? E eu quero dizer para você nesta tarde: Deus me mandou vir aqui para dizer para você: o seu tempo está acabando. Se volta para Deus enquanto é tempo. Se volta para Deus enquanto é tempo. Tudo que você tem feito, de quando você nasceu até hoje, o que é que você fez para Deus? Você serviu para Deus em quê? Sabe o que é que a Bíblia diz? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quando o homem vive na prática do erro, sem se incomodar, é porque ele está morto para Deus. Ele está morto para Deus. O livro de Isaías está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. E Deus. Muita gente diz: eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus. A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Você acredita em Deus? Faz bem. Também o diabo crê em Deus e estremece. Não adianta somente a gente crer em Deus, não adianta a gente somente ter fé em Deus. A Bíblia diz assim: a fé sem as obras, a crer sem ter ação, sem ter prática, é morta. A fé sem as obras é morta. Se você for perguntar um bandido que está lá no presídio, ele diz que crê em Deus e que tem fé de um dia sair de lá, mas as obras dele estão levando ele para o inferno. Jesus disse assim na sua palavra: vós sois o templo do Espírito Santo. O ser humano foi feito para ser morada de Deus vivo. O ser humano foi feito, louvado seja Deus, para ser casa de Deus. Igual eu já falei aqui, existem muitas religiões, muitas denominações, mas sabe o que está escrito aqui, na Bíblia? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus precisa habitar dentro de você, mas para que Deus habite dentro de você, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa, aleluia, deixar tudo por Jesus. Jesus disse para aquelas pessoas que seguiam Ele, certa vez Jesus estava com uma multidão muito grande seguindo Ele. Jesus parou, olhou para essa multidão e disse assim: por que é que vocês estão me seguindo? Por que é que vocês estão me acompanhando? Por que vocês estão me seguindo? Por interesse? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pão e peixe para vocês? Eu quero dizer uma coisa para vocês: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Jesus disse: olha, se você não deixar
aquilo que você mais gosta, mas que não me agrada, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filho, familiares, por amor de mim, não é digno de mim. Você é capaz de deixar esse vício por Jesus hoje? Você é capaz de deixar essa maconha por Jesus hoje? Você é capaz de deixar essa prostituição, essa idolatria por Jesus hoje? Jesus disse assim: o caminho para o céu é estreito e apertado. Jesus disse que o caminho, que a porta era estreita e poucos são os que entravam por ela. Jesus também disse assim, que a porta que leva à condenação eterna é larga. O caminho da bebida é largo. O caminho das drogas é largo. O caminho da mentira é largo. O caminho da religião é largo. Mas o caminho que te leva a Deus, só cabe você e Jesus. Só cabe você e Jesus. Você conhece os mandamentos de Deus? Eu vou ler para você, que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não vim aqui pregar para você o nome de uma igreja religiosa. Eu não tenho religião. Deus não tem religião. Jesus Cristo, Ele é o único caminho. E Ele disse para quem é seu discípulo, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém quem não crê já está condenado. Creia e obedecer. Creia e obedecer. João Batista foi um profeta de Deus. João Batista, ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, para que seja apagado os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Existe no céu, livro de Apocalipse, está escrito que no céu existe alguns livros, e existe 2 livros. Um dos livros chama-se livro das obras. Tudo que você faz, Deus está vendo. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez seus familiares, talvez o seu líder religioso não está vendo o que você faz. Mas eu quero dizer para você que Deus, o Criador, Ele está vendo o que você faz entre 4 paredes, escondido. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, que tudo Ele vê, e ninguém é capaz de se esconder de Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que existe no céu o livro das obras. Tudo que o homem faz, tudo que a mulher faz, está escrito no céu, para o grande dia do juízo de Deus. Deus nos julgar e nos condenar ou nos salvar. Tudo vai depender da nossa escolha aqui na terra. Tudo vai depender das nossas atitudes. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que existe também outro livro que chama-se livro da vida. Livro da vida. Sabe o que é que a Bíblia diz no livro de Apocalipse? E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Olha só, todo aquele, não importa se é pastor, não importa se é padre, não importa se é papa, não importa se é rico, não importa se é mendigo, não importa quem é, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Diante de Deus todos nós somos almas que precisa lavar os pecados com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Só isso? Não. A Bíblia diz que ali haverá pranto,
choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. É esse o lugar que você quer ir? Inferno? Não é, porque o inferno não foi feito para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse para aquele jovem: você conhece os mandamentos? Todo mundo quer ser salvo. Se você perguntar para uma pessoa se ele quer ir para o céu, uns vão dizer: eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Outros vão dizer assim: quem sabe é Deus. Deus me coloque no lugar onde Ele quiser. Se a sua resposta é essa, que Deus te coloque onde você quiser depois da sua morte, é porque você não está seguindo Jesus, é porque você não está no caminho certo. Se você estiver no caminho certo, você sabe qual vai ser o seu final. Não porque nós merecemos, porque a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. A salvação é de graça. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do teu dízimos, não precisa. A Bíblia diz assim, que não existe nenhum sacrifício que nós possamos fazer para ser salvos, a não ser obedecer a Jesus. Jesus disse assim: todos os mandamentos foram resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Mas eu vou ler para você mandamentos de Deus, alguns dos mandamentos do Senhor para a sua vida. Amém? Deixa eu ler para você. Isso aqui não é história de religião, tá? Isso aqui é a palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Deixa eu dizer para você, Deus é o Deus do católico, Deus é o Deus do evangélico, é o Deus do espírita, é o Deus do macumbeiro. Deus é o Deus daquele que nem acredita em Deus. Sabe por quê? Porque está escrito em Apocalipse que no dia do juízo de Deus, toda língua vai ter que confessar e todo joelho vai ter que se dobrar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Deus é o Senhor de todos, é o Senhor de todos. Foi por isso que ele disse aqui: eu sou o Senhor, Ele é o Criador. Versículo 3 dos mandamentos de Deus diz assim: não reclame isso aqui comigo, porque muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus e alguém fica bravo, alguém fica chateado. Você vai precisar rasgar as Bíblias do mundo inteiro. Isso aqui não é o que estou dizendo, eu estou lendo a Bíblia para você. Agora, se a sua religião, se a sua igreja não faz o que está escrito aqui, está na hora de você largar esse pessoal e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Veio esses mandamentos aqui que Jesus Cristo falou para aquele jovem rico. Isso aqui não é conversa de religião, isso aqui é a palavra de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4 diz: não farás para ti, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, não te curvarás às imagens de esculturas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guarda
os meus mandamentos. Lei de Deus, mandamentos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que nós vemos esta geração do jeito que está: violência, guerra, doenças. Você sabe por quê? Porque desobedece a lei de Deus, porque desobedece o mandamento de Deus. Livro de Deuteronômio, Bíblia Sagrada, está escrito assim: vocês serão abençoados se vocês guardarem os meus mandamentos. Bendito serás ao entrar, bendito será ao sair, bendito o fruto da vossa terra, bendito os seus animais domésticos, bendito será toda a sua família, se obedeceres à vontade de Deus. É por isso que esse mundo está amaldiçoado, é doença, é praga, porque não obedece o Evangelho. Cada um segue o seu próprio caminho. Jesus disse, a Bíblia diz na sua palavra assim: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito será o fruto da vossa terra, maldito será o animal doméstico, se vocês desobedecerem os mandamentos de Deus. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Procura hoje aceitar a Jesus Cristo, procura hoje aceitar a Cristo. E quando eu falo assim, aceita Jesus, quando eu falo assim, aceita Jesus, eu não estou falando para você ser evangélico, eu não estou falando para você fazer parte de uma igreja, uma denominação religiosa. Eu estou falando para você reconhecer que é um pecador, se arrepender e seguir a Jesus através da Bíblia. Através da Bíblia. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse para aquele jovem assim: você conhece os mandamentos? Ele disse: quais os mandamentos? E Jesus começou a dizer para ele: não mate, não roube, não adultere, honra teu pai, honra tua mãe. Jesus citou apenas 5 mandamentos para aquele jovem. Aleluia. Aquele jovem olhou para Jesus e disse: tá fácil, esses 5 mandamentos aí eu obedeço desde pequenininho. Aleluia. Jesus olhou para ele e o amou. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama, mas Ele não passa a mão na sua cabeça por causa do seu pecado. Deus ama todos os pecadores, mas nós precisamos nos esforçar a entrar no reino de Deus. Deus disse na sua palavra: não faça imagem de escultura. Deus disse na sua palavra: não se dobre diante de uma imagem de escultura. Se você fizer isso, você está pecando contra Deus, porque é o que está escrito na sua palavra. Na sua palavra, aquele jovem disse: tudo eu faço isso, desde pequeno. É isso que muitas das vezes as pessoas dizem. Nós dizemos assim, nós pregamos o Evangelho quando chegamos em certos lugares, e as pessoas dizem: eu já tenho religião, eu já tenho a minha religião. Louvado seja Deus. A religião é uma desgraça em cima dessa terra, porque a religião, ela causa divisão. Uma é da Assembleia de Deus, outra é da Deus e Amor, outra é da Católica, outra é da Batista. E Jesus está no lado de fora. Jesus está no lado de fora. Está escrito em Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus está no lado de fora de certas denominações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir. É porque nós vivemos numa época em que as pessoas escutam político, escutam homens religiosos que só querem saber de dinheiro para se enriquecer. Mas a voz do Evangelho
não escuta. Não escuta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, eu com ele e ele comigo. Deus tem preparado uma mesa para você. Deus tem preparado um banquete para você. Só falta você tomar uma posição. Quem é que você vai seguir? Quem é que você vai servir? Você vai servir a Jesus ou a religião? Você vai seguir a Deus ou o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Aleluia. Aquele jovem disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde pequeno. Jesus disse assim: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Religião não pode salvar a gente. Não pode. Se a gente não se esforçar em obedecer o que está escrito na Bíblia, a gente está frito. Precisamos ouvir e obedecer. A Bíblia diz assim: bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que leem, mas bem-aventurados são aqueles que guardam o que está escrito na profecia desse livro. Jesus disse: ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa em você. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha o que Jesus disse para o rico religioso: vende tudo que você tem e reparta com os pobres, e vem e segue-me. Será que se Jesus fizesse essa pergunta para os grandes ricos religiosos de hoje, eles fariam isso? Aleluia! Vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem saiu triste quando Jesus tocou no bolso dele, que ele teria que se desapegar aquilo que ele tanto mais estava gostando, que eram as suas propriedades. Não se apegue a nada nesse mundo. Cuide da tua alma, porque o tempo está acabando. Quantos anos você acha que você vai viver? 100 anos? 200 anos? 80 anos? A Bíblia diz que existe uma eternidade. Existe uma eternidade no céu. E um dia nós vamos para lá. Ou nós vamos se encontrar com Deus, ou nós vamos nos encontrar com o diabo. Louvado seja Deus. Não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Um monte de gente abrindo igreja aí para ganhar dinheiro, e estão deixando de pregar um evangelho de transformação e de arrependimento. Igreja não foi feita para enriquecer ninguém. A igreja de Deus, ela não promete riqueza para ninguém. Jesus disse assim: neste mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Jesus Cristo nasceu num coxo de cavalo, comeu capim, sofreu, morreu, deu a vida por nós, para nós divulgar essa boa nova para as pessoas. Jesus disse: ide pregar o evangelho, cure os enfermos. Olha o que Jesus disse. Olha o poder que Deus deu para a sua igreja. Para quem é sua igreja? Porque a igreja de Deus não é concreto. Igreja de Deus não é a pessoa construir um templo, botar um nome, mudar umas cadeiras e ali é a igreja. Igreja são pessoas em todo e qualquer lugar. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. Ali estarei eu presente no meio deles. O tempo está acabando.
Jesus Cristo vai voltar em breve. Você pode viver a sua vida inteira sem querer saber de Bíblia. Você pode querer viver a sua vida inteira sem querer saber de Jesus. Muitos dizem: não, irmão, que é isso? Eu quero sim saber de Jesus. Mas se você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Porque está escrito, Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. Somos um. Pare de dizer que crê em Deus se você não obedece a Jesus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito assim: não existe outro nome dentre os nomes pelo qual devamos ser salvos. Você quer ter a salvação? Nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Jesus disse assim: quem condena não sou eu vim para morrer. Quem condena é a palavra que eu tenho falado. É a palavra que eu tenho falado é quem condena. Não existe outro nome dentre os nomes pelo qual devamos ser salvos. Não existe. Se você quiser chegar a Deus, só pode ser por Jesus. Somente por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer chegar a Deus através de Maria? Você não chega a Deus. Você quer chegar a Deus através de Padre Cícero? Você não chega a Deus. Sabe por quê? Todos morreram e estão mortos. Maria, aquela que foi a mãe de Jesus, morreu e está morta. Não ressuscitou. Está aguardando o dia do juízo de Deus para entrar no céu. Todos os apóstolos santos morreram, estão enterrados e não ressuscitaram. Não pode lhe ouvir. Maria não pode lhe ouvir. Nenhum ídolo pode lhe ouvir. Aparecida não lhe ouve. Não pode fazer nada por você. Porque morto não ouve, não fala. E todos que morreram estão aguardando o dia do juízo de Deus. Aleluia. Jesus disse, está escrito aqui, Jesus disse na sua palavra assim: tudo que vocês, olha o que Jesus disse, peça ao seu líder religioso para ler isso para você. Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem a Deus, peça ao Pai em meu nome. Tudo que você pedir a Deus, peça em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que só existe um intermediador, só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus. Só existe um intercessor e intermediador entre Deus e os homens: Jesus. Você está rezando para Maria, ela não lhe ouve, não lhe escuta. Eu acabei de ler do mandamento de Deus aqui: não faça imagem. Jesus disse: não faça imagem nem de mim, nem do Pai. Imagem de escultura. Livro de Deuteronômio, é a Bíblia quem diz, não sou eu. A Bíblia diz assim: até o telhado de uma casa que tem uma imagem é amaldiçoado, é maldita. É a Bíblia quem diz. Não siga a tradição, não siga o que a religião ensina. Segue a Jesus Cristo. Foi por isso que mataram Jesus. Foi por isso que crucificaram Jesus. Jesus entrou no templo, e quando entrou no templo, viu um monte de coisa errada. Viu sacerdotes, viu líderes religiosos, pessoas que estavam com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia na mão, mas fazem errado. Por quê?
porque querem benefício para o seu bolso, querem vender estátuas, querem vender imagem, querem comer dízimo, querem oferta e não querem ensinar o que Jesus ensinou. Aleluia! Não existe nenhum sacrifício que você possa fazer para agradar a Deus, a não ser adorar Ele. Adorar Ele, só isso. Para você adorar a Deus, você não precisa de uma imagem de barro, você não precisa de uma vela. Está escrito na Bíblia: leia a Bíblia. Até quando as pessoas vão ser enganadas? Há igrejas evangélicas até o dízimo do povo. Há igrejas católicas vendendo imagem, mandando o povo adorar ídolos. E Deus está com nojo dessa terra. Está com nojo. Mas está escrito no livro santo aqui que a ira de Deus virá. E essa terra vai pagar muito caro. Por isso, essa pregação que eu estou pregando aqui não dá dinheiro. Não dá. Porque a verdade, o remédio, a Bíblia é o remédio que vai no machucão, que vai na ferida. Foi por isso que Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ter salvação? Siga Jesus Cristo. É pedir demais? Só existe um caminho. Deus não precisa de Maria para lhe salvar. Se Deus precisasse de Maria para lhe salvar, ela tinha morrido na cruz. Ela foi apenas um instrumento de Deus. Foi a mãe do Salvador aqui na terra. Mas Jesus já existia na eternidade. Está escrito, livro de João: primeiro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz: ao homem, à mulher, está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo e morre uma só vez. Depois da morte, você que está ouvindo a pregação do Evangelho de Jesus nessa tarde, depois da morte não adianta mais procurar o padre para fazer uma reza de sétimo dia. Não adianta mais. Agora, depende do que você vai acreditar. Você vai acreditar em Jesus ou vai acreditar na religião? Jesus disse assim, está escrito aqui na Bíblia, ó: depois da morte segue-se ao juízo. Sabe o que isso quer dizer? Depois que a gente morre, a gente vai para um lugarzinho esperar o dia da ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, Jesus Cristo um dia vai voltar. A Bíblia diz que quando a última trombeta tocar, o cemitério, as catacumbas vai se abrir. Os mortos que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar. Aqueles que seguem a Jesus Cristo serão arrebatados. Todos irão comparecer diante de Deus. Todos para serem julgados. E deixa eu falar para você uma coisa para me concluir. Quando você morrer, e quando eu morrer, o padre não vai estar lá do meu lado quando eu for me encontrar com Deus no dia do juízo. O pastor não vai estar lá para me defender. Os amiguinhos que oferecem droga, maconha, bebida,
Prostituição não vai estar lá. Não vai. Aleluia. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelo que está escrito aqui, pelo que está escrito na Bíblia, pelo que está escrito no livro das obras no céu. Pouco importa o que as religiões ensinam, pouco importa o que os homens ensinam. Está escrito aqui: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. No dia do juízo de Deus, não adianta mais. Não existe fogo do purgatório. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira desses padres. Isso é mentira desse pessoal. A Bíblia diz: depois da morte segue seu juízo. Não adianta pedir uma reza de sétimo dia, pagar para fazer uma reza. Sabe por quê? Morto não fala, morto não vê, morto não ouve. Quem ouve é Jesus. E hoje em dia Jesus Cristo é o nosso advogado. Se você está vivendo no pecado, na desobediência, procure a Jesus. Se você orar para Maria, você está perdendo seu tempo. Se você orar para Padre Cícero, está perdendo seu tempo. Se você orar para qualquer imagem, está perdendo tempo. Eu respeito a sua fé, mas você precisa saber o que está escrito na Bíblia, para você não ser enganado. Vou ler para você Salmo 115. Tudo que eu estou lendo aqui está na Bíblia Católica. Tudo que eu estou lendo aqui. Salmo 115. Escuta só o que a Bíblia diz. Salmos 115. Para depois as pessoas não disserem que eu estou inventando conversa. Salmo 115. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o vosso Deus? Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: onde está o seu Deus? O seu Deus está no céu? Está dentro de você? Ou está numa caixinha de vidro? Ou está pendurado numa parede? Ou está preso numa gaiola? Onde está o seu Deus? Onde está? A Bíblia diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa de vela nem de imagem. Se você em seu coração dizer: Jesus, Deus, tenha misericórdia de mim, Ele te ouve, porque foi Ele que te fez. As pessoas estão fazendo de Deus objeto, estão fazendo a imagem dele. A Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor fazer imagem dele, porque isso diminui o poder de Deus a um pedaço de barro. É o que está escrito na Bíblia. Livro de Salmo 115 diz assim, versículo 4: os ídolos deles são prata, ouro, barro, gesso, obra das mãos dos homens. Obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles todos aqueles que o fazem e o adoram.
e os que neles confiam. Aleluia. Por isso que muitas das vezes nós pregamos no evangelho e as pessoas não dão ouvido, não acreditam. Está escrito na Bíblia, mas não deixa de confiar nesses ídolos mortos, porque estão tornando semelhante a eles. Deus é Espírito, adore a Deus. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz, os afeminados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Jesus Cristo veio para salvar você. Deixa a religião de lado e segue a Bíblia e segue Jesus. Jesus disse para os seus discípulos assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Jesus disse assim: ide e curai os enfermos. Olha o que Jesus disse para quem é sua igreja e para quem é seu discípulo: ide e curem os enfermos, ressuscite os mortos. O que de graça dá, de graça recebei. Eu vim aqui anunciar um Jesus que está vivo e está conosco aqui nessa tarde. O Jesus que eu estou pregando não está numa caixinha de vidro, não está nu pendurado numa cruz feito de barro. O Jesus que eu estou pregando aqui nessa tarde é um Jesus poderoso, Filho de Deus, que pode te curar agora, hoje aqui, que pode libertar você dos seus vícios hoje aqui, que pode te dar vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Para o faminto ela é o pão, para o doente ela é a saúde. Aleluia. Para o infeliz ela é a felicidade. Jesus disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus preparou um presente para você. Deus preparou uma coroa. Jesus disse assim: seja fiel, seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer ter vida eterna? Procura Jesus. Jesus através da Bíblia. Não deixem enganarem vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo virá em breve, e quando Ele voltar, esse mundo será entregue na mão do diabo. Tudo está pronto, tudo está preparado para a volta de Jesus. Hoje, Jesus Cristo, Ele está como seu advogado. Você pode ser a pessoa da pior espécie, e não importa o que você tenha feito e praticado, aquele que confessa os seus pecados para Jesus e se arrepende, o Senhor perdoa, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Aleluia. Jesus Cristo vai voltar em breve. Acerta a sua vida com Deus. Acerta a sua vida com Deus, porque Ele vai voltar em breve. Deus abençoe a sua vida. Saia da religião e segue Jesus. Larga essas imagens de escultura. Você está se amaldiçoando. A Bíblia diz que imagem é maldição. Imagem de Aparecida, de Jesus, de Maria, de qualquer ídolo, tudo é maldita. É o que diz a Bíblia.
até o céu. Já vi fogo e terremoto,